Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje em nome de nosso Senhor Jesus, no qual, como sempre, falamos de várias coisas, né? Mas tudo baseado, vindo da Bíblia, né? Porque esse livro, ele é realmente um livro de revelações. Então, fala do que já aconteceu como uma história, mas que foi verídica, e fala do nosso presente e fala do futuro. Nós vemos cada dia mudanças em todas as coisas acontecendo à nossa volta, né? A partir de uma planta, a partir de uma maneira de vida diferentes que vão criando, e as doenças que vão aparecendo, meios da medicina, cientistas sobrevoando por aí, procurando alternativas de cima, mas não que se estivesse procurando de Deus, não que eu estou dizendo que não tem algum cientista que faça isso, né? Mas os homens, quanto mais eles vão estudando, eles começam um campo de pesquisa que é uma criação própria dos seus pensamentos ou de que alguém passou para ele. Desculpa. Mas quase nada disso que é passado tem êxito perfeito. Algumas dessas obras que estão procurando a iniciar, ela pode ser até paralisada. Aí fica naquele acho que eu falo sempre. Por que você fez assim? Eu achei que dava certo. Mas você não devia ter procurado alguém para te explicar aí, com mais conhecimentos? Não, foi o que eu fiz. Mas e aí? Não, ele disse que dava certo. Outros vai ter uma resposta diferente. Ele disse que talvez daria certo. Quer dizer, tudo que vivemos aqui nesse planeta, né, que eu uso chamar de galáxia, né, é uma delas, é feito assim. Vamos ver se dá certo. Com 100% de certeza, sem ter visto o primeiro produto feito nesse sentido, não tem como autografar como real, como perfeito, como sem erros. Então, porque o homem não é igual a Deus. As obras de Deus são permanentes, são verdadeiras e elas são poderosas. Ele não pensa para falar, ele fala. Ele não procura jeito de fazer, simplesmente ele manda acontecer, certo? E um Deus tal como esse, essa maravilha, deveria ser tratado com mais cuidado. Mas os homens, na sua maneira pequena, mais que seja instruído em estudo, ele não deixa de ser um serzinho, certo? Insignificante na frente de um poder que estremece tudo.
de um poder que faz rios secar, ou ao mesmo tempo enchê-los de grande quantidade de água e sair fora da caixa. Cidades ficar alagadas, lugares que aprofundam-se chão adentro, com tremendos terremotos, tempestades, algo que sempre vem mostrando o poder que ele tem. E nós vamos ler hoje uma pequena parte aqui no capítulo 25 de São Mateus, mostrando os acontecimentos do julgamento final. Final por quê? Julgamento final. Você já viu um final que não tem começo? Ou trajetória de meio? Final é final e começo é começo. O que você quer dizer com isso, se alguém me perguntasse? Eu quero dizer que quando diz aqui julgamento final, é porque esse julgamento já estamos, todos nós, aqui na Terra, sendo julgados. E tem base bíblica. O apóstolo diz que já convém que comecemos a ser julgados na nossa própria casa. Então, e quem é que é o juiz de fazer esse julgamento desse teor? O próprio juiz é a pessoa. É você, é eu. Porque ninguém é melhor juiz na nossa vida quando estamos caminhando para um caráter melhor de evolução, de purificação. Não existe juiz melhor nessa causa do que você mesmo. Você conhece melhor os seus filhos do que os outros de fora. Eles conhecem bem o seu filho quando ele é bom demais lá no sentido deles, ou quando ele é ruim demais. Mas no conteúdo total da vida e do corpo, e principalmente espiritualmente, ninguém sabe tão perfeito como você. Porque você sabe as reações, você sabe o sentido que desde pequena a criança, o rumo que ele vai pegar. Da minha idade, eu vi várias crianças que se identificavam muito assim com um pedaço de madeira, dizendo que era uma faca, e fingia estar brigando com alguém, ou apontando como se fosse uma arma, assim, já mostrando a tendência. O espinho de uma árvore, mesmo ainda ela pequena, eles podem ser molinhos, não furam ainda. Mas você pode ter a certeza, principalmente conhecendo a árvore, o que ele vai virar depois que ele amadurecer. Ele vai furar. É por isso que ao crescimento dele ele já trouxe a ponta, certo? Aqui não tem como virar bandido, certo? Tem pessoas que já nascem com a tendência de ser mal. Ou, por que não dizer todos? Porque nessa trajetória alguns mudam, né? Pela educação que os pais dão, aí os testemunhos, a maneira de comportamento, e ele pode. Não é que ele consegue mudar, nós não conseguimos mudar a nós mesmos.
mas conseguimos deixar de fazer ou passar a fazer. Você entendeu? E esse espinho, ele é malinho, mas ele está mostrando, olha, quando eu crescer, quando eu endurecer mais, eu vou furar. Entendeu? Então, esse veio com a tendência. E por ser simplesmente uma planta, ele não tem esse poder de trocar os rumos e os caminhos em que deve andar. Né? E então, aqui está mostrando o fim do julgamento, né? Quer dizer, o último julgamento. Para ver o último tem que ter tido o primeiro. E nessa trajetória passamos sendo julgados todos os dias. É só nós pegar no pé da letra. O que eu fiz ontem não dá certo, eu arrependi de ter feito. Arrependeu? Qual é o melhor caminho? E perguntar a alguém se tem algum antídoto? Não, é você não fazer nunca mais. O segredo de ser perdoado é não praticar de novo. E o segredo de ser ajudado na sua melhora financeira, espiritual, é você dar o começo e dar a oportunidade de uma vida mais próxima de Deus para que Ele te ajude, certo? Então, no capítulo 25 e o verso 31, nós começamos agora. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí ele vai se assentar num local onde vai reunir, diante daquela imensa quantidade de anjos, as pessoas vêm para ser julgadas, certo? Porque até então, a maioria não acredita, mas a trajetória aqui é indo e voltando, para cá ou para outra galáxia. Mas nesse dia, não. Esse é o final desse vai e vem. Então, por isso que vai ter que julgar. Porque os outros que passaram aqui conseguiram se refinar e foi mandado para uma outra galáxia, ele, estando agora já em estudo e melhor, ele não vai passar por esse julgamento, viu? Esse julgamento é para as pessoas que ainda não foram, às vezes morreram, como diz o pessoal, mas está em algum lugar, mas esse tipo, se houvesse tempo, teria uma outra volta, para um lugar ou para outro, para continuar estudando e com a vida e melhorando, mas não houve mais tempo, então ele vai ter que ressuscitar, vir de algum lugar que tiver, né? E aqueles que estão aqui ainda em vida, né? Vai passar pelo mesmo julgamento. E todas as nações serão reunidas, todas as nações, não vai sobrar uma, em sua presença. Quase que a pessoa pode fazer uma pergunta, mas como fica todas as nações juntas? Não, mas não falou aqui que estava junto, estava na sua presença. Quer dizer, ele estava podendo ver todos eles e comunicar com todos por causa do poder, certo? Como Deus está em todos os lugares. Sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uma dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Os cabritos aqui são aqueles, porque ele não precisa julgar para saber se pode perdoar, pode mandar para cá ou para lá. Na verdade, ele sabe tudo. E tanto é que aqui não fala que ele vai julgando, você não deu para passar no teste, então fica daqui e tal. Ele já chegou e separou. Ele separa os cabritos, que é considerado os errados, os piores, e as ovelhas. Mas as ovelhas que estavam aqui, elas não têm pecado? Tem. Mas são pessoas que estão lutando para deixar o pecado. E com esses que lutam para fazer isso, é mais fácil o perdão.
Ele está tentando se livrar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, claro, as ovelhas, os que estão sendo ajudados por Deus, e vão ser perdoados, porque estava na batalha. Não conseguiu ficar como muitos falam por aí, que vira santo, mas estava na luta. Então, vai ter a sua parcela diferenciada. E vai dizer para eles: vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando foi para fazer o mundo, Deus já conhecia todas as pessoas. E já preparou o reino para esses que ele separou aqui. A Bíblia diz que só os eleitos passarão ileso desse final, que para um será muita alegria e para outro será de grande tristeza. Só os eleitos, os escolhidos. Mas e os outros? Não, os outros não vão ser jogados para as traças, não. Deus não é como nós, que só ficamos com uma coisa quando nos satisfaz. Ele tem compromisso com as suas criaturas. E por isso eles vão pagarem, né? Mas Jesus disse que dali sairá quando pagar o último centavo. Pagou para Deus, não está devendo. E se não está devendo, ele não é injusto para punir uma pessoa ou destruir, mesmo tendo pago a sua conta. Quem faz isso é os homens. Porque tive fome, me desse de comer. Eu estava naquele que você negou o prato de comida. Como? Você lê e sabe que eu e o Pai estamos em todos os lugares. Qualquer lugar, 2 ou 3 reunidos no meu nome. Aí estou eu estou em todos os lugares. E eu estava naquele que teve na porta da sua casa pedindo um pedaço de pão. Era eu. Eu estava dentro dele como estou dentro de você. Eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. Está escrito. Está dentro de nós. Onde está Deus? Ué, dentro de você. Mas, e aí? Ele está dentro de mim? E no Pedro? Também. E na Maria? Também. Ele não está em todos os lugares? Então, ele está naquele pobrezinho que você, às vezes, chutou da porta da sua casa. Ele está naquele que estava com fome e, às vezes, te pediu um troquinho. Ou outra coisa qualquer. E você podia dar e, às vezes, mentiu para ele. Não, eu não tenho dinheiro. Não posso. Eu já vi um mendigo chegar na porta do rico. Ela ia passando. Comecei a andar devagar, pensei, vou ver a reação do rico, que eu os conhecia. Era na minha cidade, eu conhecia bem aquelas pessoas, até mesmo o mendigo. Aí, ele foi e pediu uma ajuda. E ele mandou que eu sumisse da porta da casa dele, que ele não gostava dessas gente, desses mendigos, ficar perturbando. E que por isso até achava melhor, se fosse doar a uma entidade só para não ver esse tipo de gente. Certo? E agora, hein? Eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. Hã? Onde a vida a Deus. Ele estava fazendo isso com o próprio Deus que tem amor nas suas criaturas. E muitos podem dizer, se Deus tivesse tanto amor assim, ele não seria um mendigo para ser preciso passar por esse teste. Mas é porque ele estava pagando dívida, meu amigo. Dívidas. Quem deve não é, tem que pagar, certo? E tem uma dívida maior que a que nós contraímos contra Deus, porque alguém quer negar que veio,
que faz parte daqueles anjos. Deus nunca fabricou mais espíritos. Ele está resgatando. A Bíblia diz que ele fez o resgate através de Cristo. E diz mais: tive sede e me deste de beber. Quer dizer, se você deu a comida, você está dando assistência, claro, em termos, por estar dentro daquela pessoa, e era o próprio Cristo. E se foi água que essa pessoa bebeu, eu já vim negar até água também, viu? Durante a minha vida. E imagina, para quem ele pode ter negado a água, hein? Por isso que a Bíblia diz, aquele que dá aos pobres, emprestam a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está nele. Deus está nesse pobre. Esse que o seu estômago deseja alguma coisa, coisas até que ele está desejando, que você muitas vezes tem posto no lixo, despejado no lixo. Porque eu já vi gente jogando no lixo carnes, comida boa. A primeira coisa que me vem é o seguinte: qualquer dos que está debaixo da ponte com seus filhos, caçando pedaços de pão seco, às vezes chega à tarde, à noite, não sabe o que fazer. E gente aí que foi mais bem sucedido, por uma causa ou por outra, despejando no lixo a alimentação. Para ele é lixo, mas para muitos seria o alimento do dia. E depois queremos que Deus tenha de nós piedade, né? Agora vai trabalhar o merecimento, né? Tive sede e me destes de beber, falando para os que estavam à direita. Era forasteiro, não tinha lugar de morar, e me hospedastes, que hoje já não pode cumprir em detalhes essa passagem, porque mudou, e Jesus avisou que ia mudar, que ia acabar o amor, ia acabar tudo, né? Então, mas dê pelo menos alimentação a essa pessoa. Estava nu e me vestiste. Quantas roupas, sacos de roupas, pessoas bem de vida aí, enjoou simplesmente, põe num saco, alguns ainda doa, outros joga, põe na porta da rua, quando os garis passar, pegar e jogar no lixo. E ele está vendo gente quase nu em algum lugar da sua vida, ele já passou por pessoas assim, né? Eu tive enfermo e me visitaste. Quem que tem notícia que Jesus esteve internado, esteve tomando remédio? Aqui ele está falando que teve enfermo e alguém foi visitar ele. Sabe por quê? É porque ele estava lá, de certa forma, dando assistência para que aquele filho, aquele irmãozinho, se refinassem através do sofrimento e pagasse as suas dívidas, certo? Ele estava ajudando ele de alguma forma. E a pessoa não foi nem visitar, ou foi visitar, né, sendo os da direita. Preso e foste me ver. Será que Jesus esteve preso em algum lugar? Eu não lembro. É porque ele está lá no preso também. Agora, se o preso não regenerar, para deixar de ser um preso, aí o problema é dele. Ele vai ter que continuar pagando de certa forma. Mas a prisão que fala aqui não é só lá na cadeia, não, viu? Preso nas coisas desse mundo. Essa pessoa precisa de uma visita, de uma pessoa de bons testemunhos, para conversar com ele, falar palavras diferentes.
que quando se alegram muito é quando há aquelas piadas sem graça até acerca de Deus, usando, né? Verso 37. Então perguntarão os justos, que é esse que ele passou para a direita: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quer dizer, quando eu nasci, o senhor já tinha morrido. Vê que ele estava aqui mal informado, né? E, no entanto, aparece nesse lá julgamento dizendo: nós pregou nas suas ruas, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Mas esse aqui que faz essa pergunta mostra que ele era mal informado. Ele não foi ensinado acerca dessas coisas. Quando que nós vimos o senhor? Ele nasceu bem depois. Quando ele nasceu, o senhor já tinha morrido há anos. Ou com sede te demos de beber? Não vimos. E quando te vimos forrasteiro e te hospedamos? Quando que nós vimos o senhor assim, como um andarilho aí? Ou nu e te vestimos? O senhor esteve nu? Foi, Jesus. Eu estou usando minhas palavras. Mas se teve, nós não lembramos, porque nós estávamos bem depois da história que o senhor teve aqui, os contos que pregadores falam. Nós nunca vimos o senhor nu para vestir o senhor. Veja, isso aqui, sabe o que está mostrando isso aqui, ô pregador? É que no dia do juízo vai ter muitas pessoas condenadas por sua culpa. Quando eu falo sua, eu não estou incluindo todos, não. A pregação que você pregou aí não valeu de nada. Até no dia de juízo vai ter pessoas mal informadas acerca da salvação e vão ser punidos de certa forma por falta de entendimento genuíno. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Quando foi que isso aconteceu? Dele, temos que ir lá visitar Jesus, que ele está enfermo. Ficou sabendo que ele está de cama? Estou usando minhas palavras. Não, doente não, mas ele está preso. Você não sabia não? Está ali numa cadeia ali embaixo. Veja se uma pessoa como essa ouviu de algum pregador. E está falando para a nossa época agora. Isso aqui não tem nada a ver com o passado lá, não. Viu? Aí o rei, né? Agora não mais aquele para servir de piada, de carnavais, montagens de teatros de carnavais. Não. Agora respeitem que é o rei. E é já hoje, mas não estão respeitando. Mas um dia esse rei vem por ordem na casa, viu? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, ele não separou, esse é melhor, aquele é ruim, a mim fizeste. Você está enganado. Você deixa de fazer uma coisa para uma pessoa e você está deixando de fazer para o próprio Deus. Se você não tem condições, vazou, passou. Mas se você tem, você negou de Deus. E quando refere ao bem, fala assim: quem dá aos pobres empresta a Deus. E Deus não precisa de nada emprestado. Isso significa que ele vai te devolver com lucros. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, os que deixarem de fazer essas coisas, né? Para o fogo eterno, que é aquele que só sai de lá quando pagar o último centavo. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem é os anjos do diabo? O próprio povo. O diabo não tem uma pátria cheia de anjos dele, não. Então, lá foi feito para punição desses elementos.
preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, sendo estrangeiro, não me hospedasse, estava nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. Ele está falando aqui que estava nessas pessoas, viu? E eles lhe perguntarão, e vai querer arrumar uma desculpa. Senhor, quem é que não arrumaria, né, na beira de um fogaréu daquele, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, ou enfermo, ou preso, e não te assistimos? Fala para nós aí. Isso aí já é uma maldade. Estou usando minhas palavras. Que nem viu o Senhor, não viu como nós ia fazer isso? Quer ver? Porque também não foram ensinados, né? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, esse que você julga mais nojento, digamos assim, que tem gente que considera assim, a um desses mais pequenos aí, a mim deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, que é aquele lá, não é porque vai eternamente como pregam, não. É porque vem do eterno, aquela punição. Porém, os justos para a vida eterna. Prezado amigo e irmão, é isso que precisamos ter cuidado. Não temos tanta necessidade de preocuparmos com riqueza, com vidas boas, porque aqui na Terra sempre vamos ser perseguidos, sempre vai ter doença, sempre vai haver essa chamada morte que colocaram por aí. Existe, mas de maneira diferente. Então, vai ter sempre isso. Vai ter sempre cobras, vai ter sempre marimbondos, vai ter sempre insetos, vai ter sempre. E perseguidores, maus administradores, leis erradas. Você vai ter sempre que conviver com isso enquanto estiver por aqui, certo? Então é melhor começar a buscar uma vida segura, olhando. Jesus disse, aquele que procurar salvar a sua vida, essa aqui, perdê-la. Mas aqui perder esse gozo dessa vida aqui, usando um pouquinho das minhas palavras, vai achar lá a verdadeira vida, certo? Passará da morte para a vida. Então, paga a pena procurar esse caminho. Senhor, meu Deus, eu agradeço, Senhor, por tudo que tem feito por nós, pela noite, pelo dia, pedindo por todo mundo o mesmo que pedimos a nós, e principalmente aos nossos ouvintes que estão nos seguindo, é porque eles estão querendo entender alguma coisa. Porque por revelação é mais difícil de chegar do que só lendo, porque a revelação é algo telepático que vem diretamente do mundo espiritual com a verdadeira interpretação. Meu Pai, muito obrigado por tudo. Peço misericórdia com esse frio, as pessoas que estão na calçada sem agasalho. Meu Deus, comida para os que têm fome e amparo para que não têm a sua propriedade para agasalhar os seus filhos. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos os santos anjos do Senhor e o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.